Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube e seguimos aí com a nossa série das revisões semanais, né? Essa série aqui no YouTube, ela tá funcionando praticamente como um diário de trade, principalmente aos membros do nosso projeto e para quem não é do projeto poder conhecer também, né, como é que funciona o nosso operacional, a nossa metodologia. Bom, documentar o que acontece é importantíssimo para a evolução e para o crescimento de todos. Então, o fato de gravar essas operações e a explicação de tudo que está sendo feito ajuda a gente a melhorar na visão, identificar possíveis erros que a gente possa ter cometido, e isso tudo vai caminhando para a gente, é como um diamante, né? A gente vai lapidando ali as arestas, lapidando ali as pontas, até chegar num ponto de ficar algo perfeito. Aconteceram algumas coisas nessa semana, tá? Que atrapalharam um pouco o nosso resultado. A gente veio aí da primeira e segunda semana do ano, a gente chegou até aqui com 9 takes e 3 stops, tá? Tudo isso está documentado aí nas últimas duas séries que foram feitas, né? Revisão semanal primeira semana, revisão semanal segunda semana, e agora nós estamos entrando aí na revisão semanal da terceira semana. Então nós tivemos aí esse resultado até o presente momento, né? Foi feito aí a documentação de tudo isso, e agora a gente vai entrar na nossa terceira semana de operações, tá? A nossa primeira operação da semana que foi acionado foi o movimento que nós localizamos aqui no gráfico do NZD-USD, tempo gráfico de 5 minutos, estava praticamente no ponto da compra, poderia, né, deixar a ordem apregoada, o mercado já acionaria. Mercado, ó, e observe como que eu passo todo o passo a passo aqui da operação, né? O ponto de entrada, aqui tem a precificação do lado, né? Primeiro, segundo alvo, além de passar tudo no Discord, a gente também passa tudo ali no Zoom. O mercado acionou a compra da operação, voltou ali no ponto de entrada, estão vendo? Acionou a compra e foi lindamente pagando o nosso primeiro alvo, que era o ponto principal aí, né, das nossas operações. Então, com essa operação aqui dando take, a gente foi para um resultado aí de 10 operações no mês, né, que deram take, para 3 operações que deram stop. E aqui foi a nossa operação aí do dia 19, né? Logo na sequência, pessoal, logo na sequência, após a gente ter pegado o take ali do NZD-USD, nós tivemos uma operação aqui no NZD-CHF. Então, deixa eu só arrumar essa mesa aqui. Pronto. Então aqui, pessoal, saindo dessa operação que nós tivemos take aí na segunda-feira, nós viemos aqui então para terça-feira, né, no dia 20 de janeiro, nós localizamos aqui esse movimento no NZD-CHF, uma estrutura de movimento em V, um movimento bem técnico. Aliás, pessoal, deixa eu só fazer uma ponderação aqui no NZD-USD, que eu falei da operação, mas eu brevemente me esqueci só de passar o racional, tá? Para ficar bem completo isso aqui que a gente está fazendo. Como todas as nossas operações, pessoal, o que a gente busca, tá? O movimento em V, ele consiste basicamente em localizar um contexto de tendência. Então, eu localizo o contexto de tendência, localizo essa estrutura que é o famoso movimento em V, aguardo a confirmação do rompimento, retorno prévio no pullback, aciona a operação. Então, aqui nós tínhamos, nitidamente, para todos visualizarem, uma tendência de alta muito bem definida, que é o que a gente busca aí para as nossas operações, né? A tendência bem definida foi localizada. Nós tivemos aqui a formação do movimento em V, né? Então ele confirma o rompimento, volta no pullback, aciona a compra e levou lá no primeiro alvo, onde eu acabei liquidando, a maioria dos alunos também. Dá pra gente esticar pro segundo alvo, mas aí trava no 0 a 0. Nesse caso, teria tirado no 0 a 0 para quem foi levar no segundo, mas o importante é que o take do primeiro alvo foi atingido. Então, tendência bem definida, movimento em V, alvo atingido. Perfeito? Voltando aqui então para a explicação, no dia 20, gráfico do NZD-CHF, mercado já tinha confirmado o rompimento, já tinha voltado no pullback. Localizei a operação, ele teoricamente já estaria trabalhando no negativo, né? Então, poderia deixar uma ordem apregoada, do preço voltar aqui, ele já acionaria a operação. Olha só o que aconteceu, tá? O mercado, ele veio, aqui no NZD-CHF, o mercado ele veio, trabalhou no negativo, voltou acionando a venda da operação. Ele trabalhou nas retrações de Fibo, tá? Veio no positivo, depois trabalhou na retração de Fibo mais uma vez e veio milimetricamente no alvo de Fibo. Ele até chegou a passar um pouco. Essa operação aqui, acreditem ou não,
essa operação infelizmente estopou, tá, pessoal? Movimento, análise, tudo muito bem alinhado, tudo muito bem definido. O mercado veio no nosso alvo e infelizmente estopou a operação. Lamentavelmente estopou a operação. O ponto principal aqui que acabou atrapalhando foi o spread. O spread do ativo ele estava ligeiramente alto no momento e infelizmente acabou estopando o movimento. O preço foi na projeção que nós fizemos. A nossa análise foi uma análise muito bem definida. Qual que era o racional, tá? Diferente do movimento anterior ali, que a gente estava numa tendência, né, de alta muito bem definida. Deixa eu só atualizar aqui, pessoal, porque não está carregando o gráfico. Pronto, pessoal, tinha bugado aqui, voltamos, tá? É o seguinte, então o mercado ele veio milimetricamente no nosso alvo de FIBO e lamentavelmente, por questão de spread, a operação ela não foi fechada, tá? Aqui, qual que era o racional do movimento, o racional da entrada? Nós tínhamos o mercado trabalhando em uma tendência de alta inicialmente, né? Os parâmetros e princípios da teoria de Dow, eles dizem que uma tendência de alta ela é composta pelo quê? Por topos e fundos ascendentes, né? Topos e fundos mais altos. Então o mercado vem trabalhando topos e fundos ascendentes, e a teoria de Dow, ela diz o seguinte: toda tendência é válida até que surjam o quê? Sinais de reversão. Onde que surgiu aqui o sinal de reversão? O mercado ele não conseguiu romper aqui o nosso último topo. Ele fez, então, um topo mais baixo que o topo anterior e perdeu o último fundo. A perca desse fundo aqui, conforme os parâmetros da teoria de Dow, já diz pra gente que o mercado descaracterizou essa tendência de alta e agora ele está entrando numa estrutura de tendência de baixa. Então, a partir daqui, o mercado veio desenvolvendo topos e fundos mais baixos, estão vendo? Fez agora sim uma tendência de baixa e o mercado armou uma estrutura de movimento em V novamente, dentro de um cenário, dentro de um contexto de execução para venda, já tinha saído ali da movimentação de tendência de alta, movimento lindo, análise linda, tudo perfeito. O mercado veio lindamente no alvo, por questão de spread, não pegou o take. Era para eu estar passando para vocês aqui um resultado de 11 operações que deram take para 3 operações que estoparam. Mas, infelizmente, eu tenho que passar o resultado aí de 10 operações que deram take para 4 operações que estoparam, sendo que a análise estava perfeitamente alinhada, buscou o take, spread, infelizmente, nos atrapalhou. Então, a importância que eu falo a respeito das revisões semanais, aqui particularmente, é para a gente olhar com mais atenção como que está o spread do ativo. O ativo está com o spread um pouquinho mais alto, vamos ficar atento. Bateu no alvo de FIBO, mesmo que não finalizar ali a nossa projeção, né, não fechar automaticamente, tocou no alvo de FIBO, vamos sair no dedo em casos que o spread estiver mais alto. Então lembra que eu disse que é um diamante que a gente vai lapidando as pontas, vai lapidando as arestas? É isso que a gente vai fazer, para evitar tomar stops em casos que o mercado respeita a análise, mas por questão aí, né, de algum ponto específico, o mercado acaba não fechando, aqui no caso por spread, tá? Então essa foi a nossa segunda operação da semana, seguindo aí 10 stops, 10 takes para 4 stops, beleza, pessoal? Vindo aqui então para o nosso próximo movimento, a gente teve uma estrutura aqui no gráfico do GBP/NZD, tá? Tempo gráfico aí de 15 minutos, ainda assim no dia 20, poderia deixar a ordem apregoada. O movimento tá bem bonito, a operação principal continua rolando, que era o movimento ali que tinha sido passado anteriormente, né? Se alguém for entrar, gerencie o risco. Então o mercado acionou aqui esse movimento, tá, pessoal? Esse movimento aqui do GBP/NZD, aqui ainda é a explicação do NZD-CHF, né? Acabei de mostrar o gráfico aqui para vocês, que não pagou por spread, mas logo na sequência a gente teve um movimento no GBP/NZD que acabou buscando o take da nossa operação. Então GBP/NZD, mais uma vez, vamos entender o contexto, vamos entender o racional. O mercado no GBP/NZD já vinha também de uma tendência de baixa bem definida. Então, mais uma vez, o que eu passo para vocês, movimento em V é o quê? Mercado trabalhando de forma direcional,
topos e fundos descendentes, topos e fundos mais baixos, né? Chegou aqui, armou a estrutura do movimento em V, fez aqui um belo movimento, estão vendo? Ó, fez um belo movimento, né? Deixa eu até ver se tá certinho aqui essa estrutura. É isso mesmo, aqui mesmo. Então fez o belo movimento, rompeu, voltou no pullback, acionou e aqui derreteu, pagando o nosso primeiro alvo de FIBO. Então olha só para vocês verem, né? Essa terceira semana do ano era para eu estar nesse exato momento falando para vocês aqui que nós estaríamos com 3 takes seguidos já, né, na terceira semana do ano. Porque as 3 análises que foram passadas até esse presente momento, todas elas deram take, né? Todas elas, de fato, o mercado buscou o alvo. Porém, o NZDCHF, por um fator de spread, não finalizou a nossa operação, tá? Lamentavelmente, mas aqui eu mostro a realidade, né? As questões que acontecem aí, infelizmente, no dia a dia do mercado. A gente não tem controle sobre isso, mas a gente tem controle sobre o que nós iremos fazer a partir disso. Uma sugestão que eu dei é, spread um pouco mais alto, vamos ficar atento. Tocou na linha de FIBO, vamos zerar no dedo. Dinheiro bom é dinheiro no bolso, tá? A gente não pode deixar o dinheiro flutuando na mesa. A gente vai lapidar, vai aperfeiçoar para matar essas pequenas arestas aí que acabaram atrapalhando um pouco o nosso resultado. Então, saindo aí da terça-feira, agora a gente entra no dia 21, tá? Então aqui data, dia 21, a gente teve aqui esse movimento do GBP AUD. Opa, deixa eu ver aqui, foi o próximo movimento, né? AUD USD. GBP AUD foi alguma análise que foi passada, que não foi acionada, tá vendo? Foi direto no alvo. Ali, pessoal, aqui no caso, né? Eu já deixei todas as operações de fato que foram acionadas. Porque aqui no Discord tem algumas operações que vocês vão ver passando, mas que não foram acionadas. Um exemplo aqui, GBP AUD, foi enviado todo o passo a passo da análise, precisava confirmar o rompimento e voltar no pullback para acionar a venda. Porém, olha só o que aconteceu. O mercado derreteu direto, sem o acionamento. Então aqui não acionou a nossa operação, tá? Depois, no mesmo dia, dia 21, plano B, nós tivemos aqui um movimento no gráfico do NZDCHF. Era um movimento que estava bem técnico, né? O mercado tinha feito um movimento em V, ele tinha confirmado o rompimento, voltou no pullback, e ele tinha testado a região do stop, tá? Testou a região do stop e estava voltando para vir caminhar aqui em direção ao alvo. Porém, também foi mais um movimento que foi descaracterizado, não voltou ali em direção ao alvo, descaracterizou a entrada, tá? Então, olha só, a gente foi remando para tentar buscar um bom movimento ali para o dia 21, não estava tão simples, o mercado estava um pouco mais complicado. E por fim chegou aqui o AUD USD, tempo gráfico de 5 minutos, pode deixar a ordem apregoada, mesmo movimento em V, rompeu, voltando no pullback, acionaria acionaria a compra da operação, tá? O mercado voltou, então, trabalhando aqui no negativo, né? E acionou ali a nossa operação. Olha só o que aconteceu com esse trade, tá, pessoal? Lamentavelmente, o mercado veio aqui após o acionamento, trabalhou quase lambendo o stop da operação, ele não estopou a operação. A maioria das vezes que nós temos essas operações que o mercado trabalha próximo ao stop, não estopa e volta em direção ali ao ponto de entrada, a maioria tende a buscar o alvo com muita facilidade. Infelizmente, esse movimento acabou estopando, tá? Aqui foi de fato um stop mesmo. Se a gente for olhar na risca, seria mesmo de fato o primeiro stop da semana, porque até então as outras 3 análises, todas elas buscaram o alvo. Essa aqui foi a primeira operação da semana que acabou não buscando o alvo. Infelizmente, aconteceu aqui, né, nesse gráfico aqui no gráfico do AUD USD. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui. Gráfico do AUD USD já está aqui na tela, bem simples para a gente poder visualizar, tá? Então, infelizmente, fez um movimento em V, rompeu, veio no pullback, trabalhou, né? Quase buscou a região de stop, não estopou. Então, o ponto de raciocínio que a gente parte é o seguinte: existem mais players posicionados aqui, né? Essa região de stop, ela está sendo defendida. Era uma operação muito bem alinhada, muito bem estruturada. Sem sombra de dúvidas, eu entraria nesse movimento várias vezes se ele surgisse aí novamente, mas infelizmente aqui estopou. Ainda mais que ele deixou um candle com uma sombra considerável próximo à região do stop, fez um próximo candle aqui de impulsão com bastante
bastante força compradora, voltou no ponto de entrada, era um trade assim de altíssima probabilidade, não buscou o alvo, acabou voltando aqui e lamentavelmente acabou estopando aí essa operação, tá? O contexto e o racional, importante a gente dar uma olhada, tá? Para ficar registrado também, é o que a gente sempre faz, né? O mercado estava trabalhando em uma tendência de alta, o mercado armou a estrutura do movimento em V e aqui lamentavelmente estopou. Então essa aqui seria a nossa quarta operação da semana, onde de fato mesmo foi o primeiro stop, né? As outras três buscaram o alvo, uma delas não fechou por spread, lamentavelmente. Então vamos aqui para o nosso próximo movimento, foi no USDCHF, tá? Então a gente sai do dia 21, a gente entra aqui no dia 22, o USDCHF precisa confirmar o rompimento, voltando no pullback acionaria a venda, tá? Então, um movimento bem padrão aí, estrutura em V, né? Mercado confirma o rompimento, volta no pullback e aqui vocês já conseguem ver que ele derreteu no alvo, né? Olha só para vocês verem. Era para estar sendo aqui então a nossa quarta operação da semana que deu take para um stop, mas infelizmente foi três takes para dois stops aí até o momento, tá? Então, esse movimento aqui, pessoal, que nós tivemos aí do SDCHF, vamos dar uma olhada aqui, o SDCHF. O TradingView, quando abre muitas abas, aí tem que ficar atualizando, ele desatualiza. Mas esse aqui, então, foi o movimento, tá? Do SDCHF, só confirmar, isso mesmo, beleza? Então, esse aqui foi o movimento, o mercado derreteu, pagou o primeiro alvo de FIBO, coisa linda. Olha aqui o cenário, tá? O cenário da operação, vamos entender. Né? Então, o mercado ele vinha trabalhando, desenvolvendo topos e fundos ascendentes, uma tendência de alta. Novamente, teoria de Dow, tá? Eu acabei de explicar para vocês. O mercado veio desenvolvendo topos e fundos ascendentes, topos e fundos mais altos, né? Teoria de Dow. Toda tendência é válida até que surjam sinais de reversão. Chegou aqui em cima, onde é que surgiu o sinal de reversão? Exatamente nessa região. O mercado ele não conseguiu renovar esse topo, fez topos mais baixos em relação ao topo anterior e perdeu esse fundo. Mais uma vez, né? Um pivôzinho de alta aí, de baixa no caso, startando o movimento de tendência, olha só. Então, a partir daqui que ele perdeu esse fundo, ele descaracterizou toda a tendência de alta. E aqui entrou topos e fundos mais baixos, topos e fundos descendentes. Fez o movimento em V, né? Rompeu, voltou no pullback e pagou lindamente aqui o nosso alvo de FIBO, tá? Então, esse movimento aí foi a quinta operação, né? Isso, 1, 2, 3, 4. Quinta operação da semana, esse movimento aqui acabou buscando o take, tá? E a nossa sexta e última operação da semana aconteceu aqui no gráfico do Eurocad. Vamos ver aqui o que aconteceu. Então, a gente veio aqui para o dia 23. Isso mesmo, viemos aqui então para o dia 23, tá, pessoal? Vocês viram que passaram aqui outras operações, estão vendo, ó? Mas é aquilo que eu expliquei. Foram operações que não foram acionadas, tá? Então, olha só, o NZD-USD aqui no dia 23/1 precisava voltar no ponto de venda para acionar, né? E depois a gente teve um movimento no Euro-AUD também, precisava romper, voltar no pullback para acionar. Olha o que aconteceu. Aqui não voltou no ponto de venda, não acionou. Foi direto na região do stop, descaracterizou a entrada. A outra operação que nós ficamos aguardando derreteu lindamente no alvo, porém não foi acionada a venda. Ficou um pontinho aqui para poder acionar. Infelizmente também, questão de spread, né? O preço também não chegou aqui de fato na região, não acionou a venda. Então, duas análises aí que foram passadas, né? Uma não acionou, a outra também não acionou, mas teria buscado o alvo, certo? E aí sim a gente chega aqui no Eurocad, que foi a última operação da semana, movimento em V, né? Precisava confirmar o rompimento, voltar no pullback para o acionamento. E olha só o que aconteceu também com a nossa última operação da semana. Deixa eu só restaurar a conexão. Última operação da semana, pessoal. Movimento bem técnico, a operação deu stop, tá? Não foi uma semana muito boa, mas olha de novo o que aconteceu. O mercado veio milimetricamente no alvo de FIBO e não fechou. Milimetricamente. Essa semana, lamentavelmente, nós tivemos duas operações que eram para ter sido take. Foram no alvo, não fecharam por questão de spread. Isso aí atrapalhou consideravelmente o resultado da semana.
A gente teve 6 operações. 3 operações deram stop, 3 operações deram take, né? O resultado real dessa semana foram 5 operações dando take e 1 operação dando stop, tá? As análises que foram passadas, o resultado real é esse. Aqui no NZDCHF, olha isso, alvo cravado, né? A parte técnica, a projeção, a teoria, o mercado pegou o alvo lindamente. Olha aqui no Eurocard, também cravou o primeiro alvo de FIBO. Infelizmente, por fatores de spread, o mercado não fechou o take, né, dessas operações. Então, o nosso resultado do mês, tá? Para poder ficar registrado, deixa eu só confirmar aqui, porque eu tinha deixado anotado assim que a gente finalizou a semana 2, né? Entrando na semana 3, tava aqui anotado no Discord. Deixa eu só puxar aqui. Já estamos chegando aqui, ó, do dia 15. Aqui, ó. Então a gente entrou na semana, né, semana 3 com 9 takes para 3 stops. Então nós tivemos aí mais 3 takes, né, 9, 10, 11, 12 takes para 6 stops. Esse é o resultado do mês aí até o momento, tá? Então nós seguimos aí com 12 takes para 6 stops, certo? Lembrando que esses fatores que foram comentados, eles acabaram atrapalhando de forma considerável a nossa execução, né? Um resultado melhor era para a gente estar fechando com um resultado muito mais tranquilo, com um resultado muito mais favorável, mas alguns fatores externos acabaram nos atrapalhando. Então, a lição que a gente tira aí do encerramento, né, dessa revisão semanal da terceira semana vamos ficar atento com questão de spread, tá? Vamos ficar atento para a gente poder sair das operações no ponto certo, quando esses pontos, infelizmente, acontecerem, spread mais elevado, e vamos focar mais em fazer o que a gente está fazendo, né? Que o mercado ele respeita muito bem as nossas entradas. A gente veio de uma primeira semana do ano, 100% de acerto, 5 entradas, 5 takes. Essa semana aqui, ó, de 6 análises que foram passadas, 5 análises foram no alvo. 5 análises foram no alvo. Uma de fato que não foi. Então, as outras que fecharam por spread, lamentavelmente, atrapalharam aí o nosso resultado. Deixa o like nesse vídeo, tá? Deixa um comentário aí pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante e vamos para cima. A questão aqui é o quanto você aguenta suportar o processo para colher os frutos, para colher os resultados, tá? Então mantenha-se com a cabeça erguida, disciplinado e bora para cima, que eu tenho certeza que a gente vai encaixar resultados cada vez melhores, mais precisos e vamos colher muitos frutos aqui do mercado.